Olá pessoal do canal, Alex Lira aqui de volta com vocês. Hoje a nossa conversa vai ser sobre 3 características de pessoas que migraram para os Estados Unidos e tiveram sucesso, lograram sucesso nos seus projetos de business, de implantação. E baseado na minha experiência própria dos Estados Unidos, de atender muitas pessoas como consultor e de conversar com outros profissionais, advogados, donos de empresa, presidentes de corporações, presidentes de grupos de franquias, eu cheguei num denominador de 3 itens principais que fazem a diferença para o sucesso aqui nos Estados Unidos e poderia até estender para outros países, né? No fato de migrar, seja para a Europa, seja para a Ásia. Eu acredito que esses 3 pontos são comuns. Então fica aí, depois da vinheta a gente volta. Então vamos lá, pessoal. Primeira característica da pessoa que faz sucesso num projeto internacional, num projeto de imigração. Hard worker, trabalha duro, são pessoas que não medem esforços na implantação de um projeto. Todos nós sabemos que o início de uma jornada, de um projeto, de um business, de uma franquia, é onde se demanda a maior esforço do empreendedor, onde ele vai estar se desdobrando em diferentes papéis, onde ele vai estar entendendo o funcionamento do business, ele vai estar compreendendo, ele vai estar treinando, ele vai estar, enfim, absorvendo a experiência e ele não pode medir esforços nessa fase. Então, essas pessoas que não têm horário para entrar, não têm horário para sair, são aquelas que põem a mão na massa e têm sucesso. Principalmente se a gente falar de Estados Unidos, aqui a mão de obra é muito cara, em detrimento do material. O material é muito mais barato, coisa que no Brasil é um pouco diferente dependendo da área. Então, no Brasil, vale mais a pena você colocar um ou outro funcionário, porque o preço da matéria-prima muitas vezes é muito caro. Se a gente for falar de construção civil, isso é uma verdade. Então, às vezes você põe lá vários serventes do que contratar um equipamento inovador para fazer o mesmo trabalho. Aqui nos Estados Unidos é diferente, a mão de obra é o item mais caro. Então, muitas são as situações que o empreendedor tem que colocar a mão na massa, ele tem que ser hands-on, hard worker, tá? Segunda característica, são pessoas flexíveis e dispostas a aprender. Quando você muda para outro país, quando você inicia um novo negócio, quando você inicia um novo ramo, você tem que estar disposto a aprender, você tem que ser flexível, você tem que ser modelável. Você vai encontrar pessoas pelo caminho, você vai ter consultores, você vai ter um franqueador, enfim, você tem que estar disposto a contar com essas pessoas, mas de verdade, não ouvir e falar, mas eu acho que é assim, eu acho que é assado. Isso não quer dizer que você não possa argumentar, mas você tem que estar disposto, você tem que ser flexível a se moldar, você vai se tornar uma pessoa melhor, você não tenha dúvida, é um movimento que não retorna. Uma vez que você sai do seu país, você está sempre numa curva constante de melhoria. Então, essa é uma característica fundamental, estar aberto ao aprendizado contínuo. Terceira e última característica, são pessoas que se imergem na cultura local e procuram entender como se comunicar. E aí eu não estou falando da cultura, enfim, de religiões e tradições. Isso é um particular de cada um, né? A gente tem que respeitar. Agora, eu estou me referindo à cultura do business. Como que se faz business naquela localidade? Eu tenho que me envolver com o Chamber of Commerce, que seria a Câmara de Comércio local, eu tenho que procurar grupos de network. Como é que eu faço a aproximação do meu cliente alvo? Será que se eu fizer um cold call vai cair bem? Ou será que, enfim, qual maneira que eu me aproximo do meu cliente? Será que eu vou num clube de golfe, ali eu faço um network? Enfim, a pessoa que investe em entender a cultura do business local e como se comunicar da maneira apropriada, ela tem uma grande taxa de sucesso. Não estou somente me referindo à questão da língua. A língua é importante, o falar o inglês é importante, falar o espanhol é importante. Só que determinadas pessoas falam o inglês perfeito e falam o espanhol perfeito, e isso não é pré-requisito para você ter uma comunicação clara e objetiva com o teu cliente final. Então é isso, pessoal. 3 dicas importantíssimas para você que pretende implantar negócios internacionais e principalmente nos Estados Unidos. Fica ligado e curte, comenta, compartilha esse material, se inscreve no nosso canal. Até uma próxima!